Eu sou o professor Sandro Guerra, professor de artes, e a gente vai começar mais uma aula. Vamos lá? E hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem bacana, cultura. E aí a gente vai pensar, né, o que é cultura? Né? Então, assim, vamos ver aqui um conceito de cultura para a gente conversar um pouquinho sobre isso, beleza? Vou colocar os óculos porque o professor é cegueta. Então, vamos lá. Cultura é parte do que somos. Nela está o que regula nossa convivência e nossa comunicação em sociedade. Ao tratar do conceito de cultura, a sociologia se ocupa em entender os aspectos aprendidos que o ser humano, em contato social, adquire ao longo de sua convivência. Então, gente, vejam, vamos pensar o seguinte, as manifestações artísticas, os costumes de um povo, a língua, que é um símbolo nacional, inclusive, tudo isso é cultura. Mas, será que é só isso? Pensemos o seguinte, hoje a gente tem a presença na nossa vida do celular. Todo mundo tem celular hoje, né? Assim, 90% das pessoas no mundo hoje usam o celular. Estou exagerando, talvez seja menos de 90%, mas é muita gente, de qualquer forma, né? E aí a gente pode dizer que o celular, ele foi incorporado à nossa cultura, porque ele faz parte do nosso modo de vida. Quando você está no seu celular jogando Free Fire, Minecraft, estudando, né? Porque vocês estudam no celular, logicamente. Um absurdo você estar jogando no celular. Não, você estuda, meu filho, minha filha, você está estudando no celular. Você está lá fazendo pesquisa, né? Vendo uns vídeos interessantes no YouTube. Isso significa que isso faz parte do seu cotidiano, do seu dia a dia e foi incorporado à nossa cultura. Veja, a tecnologia sendo incorporada à nossa cultura. Ok? Então, vejamos aqui o seguinte. Cultura popular e cultura erudita. São duas coisas diferentes. A cultura popular é aquela cultura que emerge, que surge, que aparece no meio do povo. Ela é própria do povo. Ela é aquela coisa que, quando você menos espera, puf, acontece. Por exemplo, o passinho está dentro da cultura popular. Quem foi que inventou o passinho? A gente não sabe. Ele, buf, apareceu, simplesmente. E foi incorporado à nossa cultura. Os vídeos do TikTok, que vocês tanto fazem, foi incorporado à nossa cultura. Isso é cultura popular. Claro que o vídeo do TikTok, ele já vai se apropriar das tecnologias e ele tem uma outra coisa por trás dele que dialoga com mídia, com publicidade, com outras questões que a gente não vai discutir aqui. Mas a gente pode, grosso modo, também usar esse exemplo. E a cultura erudita é aquela cultura que é produzida na academia, na universidade, na escola, nos centros de saberes. Então, essa é a cultura erudita. Por exemplo, quando um pintor faz sua formação numa escola de pintura, né? Quando um ator faz sua formação numa escola de teatro, quando um músico faz sua formação numa escola de música, então ele tem uma formação erudita. Mas nem todo artista, nem todo pintor, nem todo ator, nem todo músico passou por uma escola. E esses são da cultura popular. Por exemplo, se a gente pensar, os repentistas, né, que fazem repentes e eles fazem duelos, inclusive, né, essas pessoas, elas vêm do meio do povo, elas não precisam passar por uma escola para fazer aquilo. É um talento delas, é uma coisa que elas desenvolveram dentro da nossa cultura. Ok? Então, aqui a gente tem Abelardo da Hora. Abelardo da Hora, ele está dentro dessa cultura erudita, mas que flerta muito com o popular, porque o universo que ele trabalha é o universo popular. Apesar de trabalhar muito a figura do corpo feminino, mas o Abelardo trabalha nessa perspectiva mais popular. E ele é um homem que tem formação, o Abelardo
foi formado em Direito, foi professor, poeta e fez a Escola de Belas Artes aqui em Recife. Ele tem formação na Escola de Belas Artes, ok? Aqui tem esse trabalho dele, que é Danças Brasileiras de Carnaval, que é um trabalho de 1965 e feito com a técnica de bico de pena. Vejam que interessante, 65, a gente está falando de 56 anos atrás. E vejam os traços como ele utiliza. Ele geometriza a figura humana, né, trabalhando com o bico de pena para trabalhar a luz e sombra, e ele traz a presença do frevo, que é uma coisa muito nossa, que é uma expressão pernambucana. Então está aí o popular, uma expressão popular trabalhada por um artista erudito, porque tem toda uma técnica aí. Ele usou toda uma técnica clássica para trazer esse popular. Ok? Aqui nós temos uma outra obra dele, que eu vou ter que colocar os óculos, que é Batida de Feijão, de 1953. A técnica é aguada sobre papel. E a batida de feijão, ela está ligada a como é que eu diria? Há uma coisa que se faz mesmo, assim, dos homens do campo. Enfim, ele retratou esse momento, né, usando uma técnica clássica da academia, mas trazendo um momento bem popular, uma cena bem cotidiana, uma cena bem da gente mesmo, assim, da nossa cultura do dia a dia. Aí aqui a gente tem Bajado, né, que é um artista que não teve formação acadêmica, ok? Ele trabalhava fazendo cartazes, porque ele tinha habilidade para desenho, enfim, e trabalhou como bilheteiro no cinema. Ele fez diversas atividades e começou a produzir a sua arte. E aqui a gente tem o Encontro do Homem da Meia-Noite com a Mulher do Dia, que é uma obra do Bajado de 1977. E vejam só, né? Assim, tá aí o Carnaval de Olinda, dois personagens muito importantes do Carnaval de Olinda que a gente conhece de perto, e ele traz, né, com toda essa beleza de cores, essa riqueza de detalhes, e com essa energia, porque você olha para o quadro e você consegue imaginar a cena do Carnaval de Olinda, você consegue se imaginar frevando, descendo e subindo as ladeiras de Olinda. É o artista tocando em você. E ele não tem uma formação clássica, ele não tem uma formação erudita, ele é um homem do povo, ok? Aqui nós temos um outro trabalho dele, que é o Nosso Pastoril, de 1974, que aí ele já trabalha a coisa do pastoril, né, que não é do carnaval, enfim, e a mesma coisa das cores, a energia que ele traz no quadro, as figuras, né, o velho do pastoril, o cordão encarnado, o cordão azul, né, ele traz tudo isso para reverenciar a nossa cultura. Aqui nós temos Militão dos Santos, que é um artista de Caruaru, ele está vivo ainda, inclusive. E Militão, ele é o que a gente chama de autodidata, né? Assim como o Bajado também era autodidata. Só que o Militão ele vai ter uma outra técnica, uma técnica que não é uma técnica que ele desenvolveu na academia. É uma técnica que a academia percebeu a existência e nomeou como naif. O que é o naif? É uma pintura nonsense, é uma pintura ingênua, é uma pintura desprovida de muitas técnicas consagradas. Que tem as cores vibrantes, é sempre chapado, não há uma preocupação com a perspectiva, né? Aqui a gente vai perceber, nessa tela, por exemplo, vejam, as árvores parecem, inclusive, como se fossem fogos de artifício explodindo, né? E vejam a riqueza de cores. E as cenas são sempre cenas cotidianas, pitorescas, cenas comuns, não tem nada de grandioso. Porque grandiosa já é a vida. E ele traz essa vida para a obra, ele traz essa vida para o quadro. Ok? Outra obra dele, né, onde a gente vê as crianças brincando, aí vê a igreja, vê a figura do padre,
né? Coisas que fazem parte, fizeram parte da infância dele, de muitos de nós, e que faz parte da infância de vocês também. Aí a gente chega a Ivan Cruz, que é um pintor carioca, que também está vivo ainda, né? E Ivan tem uma característica bem interessante que o Militão explora também, que ele não desenha olhos, boca, nariz, né? O rosto é só esse contorno branco, mas mesmo assim, tanto na obra do Ivan Cruz quanto do Militão, a gente vê que existe expressão. Veja que interessante, né? A gente olha para os corpos, eles estão em atividade e eles passam uma expressividade incrível. Ivan é um pintor erudito. Ivan foi advogado e depois ele abandonou a advocacia, se mudou para Cabo Frio, enfim, e foi se dedicar à pintura. E estudou pintura e tudo mais, e hoje ele pinta até hoje. Assim, isso, se não me engano, desde 1986 que ele abandonou a advocacia e se dedica à pintura. Ok? Aqui, ó, Brincadeiras de Criança, que ele trabalha muito esse tema. Aí você vê os meninos empinando pipa, né, papagaio, enfim, bambolê, enfim, as brincadeiras diversas que eu fiz essas coisas quando era criança. Não sei se vocês fazem, porque hoje em dia mudou tanta coisa, né? Hoje em dia é mais a coisa do videogame, né, no celular, do que a brincadeira de rua, o que eu acho uma pena. Mas que é bacana também, né, porque assim, os tempos passam, evoluem, né, e a gente muda e faz parte do processo. Então, gente, aqui estão as referências, né, desse material, e eu vou deixar aqui um desafio para vocês, que é o seguinte: você consegue diferenciar uma pintura naif de outra que não seja, pensando no que a gente conversou aqui, né? Lembra, né, do naif, as cores muito vivas, as cenas pitorescas, as cenas muito comuns, né? O traço é bem livre, digamos assim, né? Então, você consegue diferenciar uma pintura naif de uma pintura que não é naif. E o segundo desafio é: diga um exemplo de cultura popular e outro de cultura erudita. E por que você acha que uma é popular e a outra é erudita? Ok? Então, gente, a gente fica por aqui hoje e na próxima aula a gente vai falar sobre folclore. Ok? Tchau, galera. Valeu mesmo. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.